Olá, boa tarde. Ótima sexta para você. Vamos aos destaques deste 20 de julho. GG não consegue reduzir valor da balsa Deusa do Jacuí. Proprietários alegam que não há como reduzir o custo e ameaçam deixar a operação. Cegos e pessoas com baixa visão na era da internet. Existe inclusão no mundo virtual? Mas e se falarmos de computador, internet, mundo virtual? Qual o principal sentido utilizado pelos cegos para que possam navegar além do tato, além das mãos? Que ferramentas eles têm disponíveis hoje em dia para que possam compreender textos e, principalmente, compreender imagens publicadas no mundo digital? Funcionários da empresa de transportes Nossa Senhora das Graças denunciam atraso de salários. Daí tu vai lá ver, perguntar, e meio que te xingam ainda. Que não tem dinheiro, que não sabe de nada. Que não sabe quando vão pagar. Governo Gnatti anuncia corte de gastos diante da crise em que passa a Cachoeira do Sul. GG afirma que os salários dos servidores podem sim ser parcelados e que alguns serviços podem ser comprometidos na cidade. Família do bairro Primavera recebe ajuda da comunidade e o tão sonhado banheiro já começou a ser construído na casa da Tatiane. Há 10 dias a nossa reportagem esteve aqui no bairro Primavera, na casa da Tatiana e do Marcos. Quem olha para o local hoje vê uma situação completamente diferente. O grande sonho da família era ter o banheiro, que agora já começa a tomar forma. Meio-dia e 3, pelo horário de Brasília, você participa conosco em facebook.com/TV Cachoeira. Curta o nosso vídeo ao vivo de hoje, curta também a nossa página para acompanhar sempre as notícias atualizadas aqui de Cachoeira do Sul e de todo o estado gaúcho. Nós estamos também no WhatsApp, anote o nosso número aí, código de área 51 99769 7129. Vivemos dias de intenso sentimento de individualidade. Cada vez mais buscamos o próprio bem, independentemente das consequências na vida do outro. Um exemplo disso é o enriquecimento ilícito dos nossos políticos e também aquele jeitinho que a gente dá para levar alguma vantagem em alguma situação. Isso se chama individualismo. O grande desafio da sociedade moderna é reconhecer o espaço do outro, exercitar o respeito e deixar o pensamento individualista de lado. Mas isso não é uma novidade. E um especialista no tema explica por quê. O Dr. Arnaldo tem formação na área da psicologia, da sociologia, mas atualmente está trabalhando principalmente no campo da literatura, não é mesmo, professor? A gente está aqui para falar sobre o mal-estar contemporâneo, assim vamos iniciar. Qual é a sua opinião sobre o tema e de que forma você se posiciona criticamente, doutor? Na verdade, quando se fala em mal-estar, não existe apenas um mal-estar. Na época do Freud, as mulheres, por exemplo, que hoje já têm um espaço na sociedade, embora é preciso ainda muito tempo, creio, para avançar, mas está avançando bastante, eu acho uma coisa muito produtiva. Naquela época, as mulheres não se apresentavam, não pensavam, não sentiam aquilo que sentem hoje e que se apresentam hoje. Ou seja, as mulheres não têm, tanto quanto na época, o sintoma da histeria. Hoje, aquilo que, por exemplo, a Ana, conhecida como a Ana Ock, Freud, começou a trabalhar com ela e desenvolveu todo o processo sobre a histeria, hoje seria um absurdo e se imaginar que as mulheres podem, por exemplo, se apresentar na televisão mostrando o corpo, coisa que ela não podia. Naquela época, como era uma mulher avançada para o tempo, ela queria namorar, ela queria sair, ela queria passear, não era possível da mesma forma que hoje. O que fazia? No caso dela, sintomatizava, revertia para o corpo. E hoje não. Qual o mal-estar que a mulher tem hoje? Outros. Mas o que é a liberdade de autonomia na relação com os outros? Aí surge o conselho detalhado por Arnaldo, do individualismo narcísico. As pessoas se voltam para o eu e em detrimento do outro, sendo que não percebe, e isso causa um sofrimento, que nós sempre vamos depender do outro, sempre. Aonde você está, pense que você vai ver que sempre o outro está colocado. Então, eu coloco o individualismo como uma ideologia, uma ilusão, uma utopia da modernidade. E o individualismo, isso que o senhor coloca, ele é de agora ou ele foi se transformando, as pessoas ficaram mais pensando no eu e não se colocando no lugar do outro de uns tempos para cá, ou isso sempre existiu e só agora que está aparecendo? Quando eu chamo de individualismo possessivo, eu vou tratar do individualismo hoje que eu chamei de individualismo narcísico, que seria o excesso.
que é aquilo que nós chegamos num ápice. Eu vou te dar um exemplo, e isso é histórico. Mas qual é o problema? O problema é quando o indivíduo, esse que eu chamo de possessivo, ele vai já abdicando do social. Então é um indivíduo que ele se consome consumindo, ele é hedonista porque ele quer prazer, mas ele não está muito preocupado com o que está acontecendo no país, entende? Mas ele está vivendo bem, tá bom. E aí também pode vir a indiferença com o outro, porque o outro, né, ele passa a ser um obstáculo para a minha satisfação, porque se volta tudo para si. E o outro quer a satisfação dele, aí eu vou ter que usar, embora eu sei que não é bem quisto o Thomas Hobbes, né? Mas dá para a gente pensar, ou seja, será uma guerra de todos contra todos. Por isso o Thomas Hobbes dizia, embora ele acreditava no absolutismo, que nós não acreditamos nisso mais, mas ele dizia uma coisa interessante, que a gente age pelas paixões e depois vem a razão. Então por isso que o Thomas Hobbes, ele era assim muito legalista, porque ele dizia, não, o ser humano tem que agir com medo e com esperança. Esperança de conseguir alcançar os seus objetivos e tudo mais na relação com o outro, mas ele teria que abdicar de toda a liberdade que ele tem, porque todos no estado da natureza, segundo ele, vão querer a liberdade e não vai dar certo, porque todos os corpos vão ser conflituosos e vão ter grandes problemas. Então precisa de um estado, e aí que está o que a gente discorda, esse estado forte, absolutista, para então distribuir a liberdade. Então nós temos que abdicar da liberdade total. Se eu pudesse pegar assim de modo muito geral e até assim bem reducionista, mas Freud, o que Freud diz? É mais ou menos por aí, ou seja, nós precisamos conviver sempre com o outro. E evidentemente que num princípio primário, no princípio do prazer, nós vamos querer só o prazer, mas o princípio da realidade vai nos movimentando na relação com o outro. E é na diferença que eu me constituo. Doutor, qual a sua opinião quando o assunto é construção social, quando o conceito são as drogas? Primeiro, que eu não entendo droga como substância química. Também entendo, mas é outra coisa, porque a substância química é mais um objeto da medicina psiquiátrica, tem muito a ver com, enfim, com uma substância que, por alguma via, de algum modo, penetra no organismo, enfim, vai para a corrente sanguínea e chega aos neurotransmissores, altera e a pessoa age de determinadas formas, e, em geral, as pessoas que são dependentes, escravas das drogas, têm consequência. Eu vejo diferente, eu vejo tóxico, objeto. E objeto, nesse sentido, estou falando, pode ser uma pessoa, pode ser o trabalho, pode ser a comida, pode ser inclusive a substância química, etc. Então, resumidamente, para as pessoas tentar compreender um pouco, depois aprofundar, seria um objeto qualquer que, de algum modo, ocupa a nossa vida, a nossa subjetividade, e que nós não sabemos porquê, mas nós não conseguimos se livrar desse objeto, que seria a servidão. Eu gosto muito mais da paixão. É a questão da paixão. Uma pessoa apaixonada por time de futebol, é muito difícil ele agir de forma racional. Por quê? Porque ele está apaixonado. Então, um time de futebol pode ser a sua droga. Então, eu digo, tem a droga boa e a droga má. A grande questão é quando se torna escravo e isso começa a realmente ter um efeito na tua vida. E, em geral, as pessoas vão perceber que é um efeito muito nocivo. E mesmo que as pessoas não percebam, a grande questão é quando a pessoa não sofre ou acha que não está sofrendo, aí realmente ela vai usar. Porque eu já vi dependentes químicos, eu trabalhei 30 anos mais ou menos com isso, no Hospital Universitário de Santa Maria, no UFSM, do qual eu me aposentei já, e eu lembro de pessoas que estavam assim numa situação muito precária, já morreram, a maioria deles, e eles não achavam que estava ruim. Talvez isso fosse realmente uma defesa para poder viver, e talvez eles pensassem que não estivessem mesmo. Mas assim, e o que é estar ruim também, o que é estar bem, né? A pessoa diz, mas a pessoa está perdendo a saúde. Sim, mas a saúde é um ideal para quem? Para nós que trabalhamos e tal. Para eles é outra coisa, por isso que a gente tem que também acolher e escutar o que essas pessoas estão denunciando para nós. Esse mundo da saúde, do bem-estar. Mas as pessoas lutam por bem-estar e os toxicômanos estão mostrando o nosso fracasso. Porque eles vão lá, eles não estão preocupados com o corpo, não estão preocupados com a saúde, não estão preocupados em perder a liberdade, a família. Então nós temos que pensar, porque eles, entre aspas, já disse um psicanalista, são nossos heróis nesse sentido. Eles estão mostrando todo o nosso fracasso, que nós não conseguimos fazer assim, e estamos lidando com outras drogas, e eles é como se dissessem, eu vou morrer usando drogas, vocês não vão poder fazer nada. Isso é muito complicado, mas a gente, enfim, escuta eles assim, porque quando eles conseguirem articular no discurso, quando eles conseguirem articular isso no social, e de alguma maneira se escravizar, digamos assim, ser servo, de outro modo de se perguntar a quem e ao que eu me sacrifico, talvez a vida deles tenha outro sentido, mas não é tão simples assim, eu sei, precisa muito trabalho nisso aí, não é? E resumindo, eu acho que mesmo assim, quem sabe, o que a gente quer mais da vida é ser amado e reconhecido, e é uma coisa que não existe isso plenamente.
O uso excessivo das redes sociais está causando um emburrecimento da sociedade, da população? A questão da rede social, como é algo novo, é muito complexo. Mas, evidente, é uma mídia, eu gosto de pensar na simulação. Quando eu vejo as pessoas pessoalmente é uma coisa, quando eu vejo lá não são as pessoas, são a imagem da pessoa. A fotografia não é a pessoa. As pessoas que estão me ouvindo, elas nos vendo, elas vão ver na televisão, não é a minha imagem. É claro que eu estou aqui. Uma das grandes questões, são muitas, né, é o fato de achar que todo mundo tem que curtir, é o fato de achar que todo mundo tem que ter a sua foto lá, o fato de achar que todo mundo tem que ter um celular. Mas por que eu tenho se eu não quiser ter um celular? Aí a grande questão é que daí você vai ser uma pessoa diferente, não por ser diferente, porque na verdade também tem muito isso. As pessoas que se marcam tatuagens não é para ser igual a todo mundo, de alguma maneira é para se mostrar o corpo, por alguma razão. A marca do pai, que o pai que a gente nunca teve, né? Mas enfim, e por outras coisas, elas se marcam para se mostrar. Então é demanda de amor. Então pessoas, mas um amigo dizia que não, mas hoje é interessante porque tu fica isolado no teu quarto, mas pelo menos tu fica ali. Quer dizer, é uma fuguinha, né? É possível, mas ele vai sentir um momento que ele precisa do outro, o olhar do outro, o semblante do outro, o contato com o outro, né? E isso a gente tem muito mal-estar, né, nisso. Agora, é que nem a literatura, não é de tudo ruim. Quer dizer, tem pessoas, autores, que quando ingressaram na literatura, eles encontraram uma saída para a sua vida, né? Então, mas é algo que isso aí a gente deve pensar, mas tem grandes problemas, sim, não só esses problemas que a gente vê de notícias falsas, de violência, que isso é uma coisa objetiva, isso a gente está vendo, mas consequências para as relações humanas. Então eu entendo que na democracia é preciso que as crianças possam ler a mídia, também estudar a mídia. E hoje eu acho que as televisões estão fazendo isso, e eu acho que é uma coisa interessante, elas estão interagindo com o seu público, que antes não, né? A gente dizia, quem está com a latinha, que na época a gente chamava de microfone, está com poder. Hoje eu vejo que não, então a rede social também é importante para isso, para a gente interagir com a mídia, com aquilo que a gente não tinha acesso. Nesse sentido eu acho algo interessante, assim. O que acontece, tudo que a gente está falando aqui está também disponível para os telespectadores, para aqueles usuários da ferramenta Facebook, também YouTube, sites, enfim, estamos em todas as plataformas. Quero agradecer ao doutor Arnaldo pela participação e por todas as informações dadas aqui. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. O prefeito de Cachoeira do Sul, Sérgio Gnatti, determinou na tarde de ontem a suspensão de horas extras dos funcionários e adotará medidas visando economizar recursos diante da crise em que passa o município. Ele também afirmou que alguns serviços podem ser comprometidos aqui na cidade. Algumas medidas já estão, vocês já são sabedores, são várias. A crise do Brasil, nacional e estadual, faz com que a arrecadação da Prefeitura Municipal, de todas as prefeituras, não é só Cachoeira, todos os prefeitos, chegou o momento de começar a tomar as medidas para sanear as finanças, para que nós tenhamos pelo menos condições de pagar em dia o salário dos funcionários. Já estou avisando que nós estamos numa situação muito difícil e que amanhã ou depois pode sim acontecer parcelamento de salários, como está acontecendo em outros municípios, inclusive em Porto Alegre, inclusive no Estado. Então, para que se evite isso aí, é que eu já estou tomando essas medidas de contenção de despesas mínimas e indispensáveis para que a máquina continue trabalhando e com menos despesa possível. Mas é um momento muito sério e que exige muita paciência, muita tolerância e, principalmente, que as pessoas entendam que o que nós estamos fazendo, qualquer um na iniciativa privada faria. Isso pode impactar em algum tipo de serviço da prefeitura para a população? Não tem dúvida. É como da gente, por exemplo, horas extras, né? Horas extras, eu estou dando um dos itens. Horas extras nós abolimos, elas a não ser em caráter emergencial. Mas claro que vai refletir lá na ponta. Nós sabemos, por exemplo, agora nós estamos recebendo máquinas, né? Como nunca antes um prefeito recebeu tantas máquinas como nós estamos recebendo nesses 1 ano e meio de governo. Mas, no entanto, não adianta só ter as máquinas, tem que ter o operador, tem que ter o operador trabalhando, às vezes, até em horas extras, até em finais de semana, e também o gasto de combustível. Então, tudo isso aí repercute, sim. Nós estamos com maquinário quase todos que já chegaram em Cachoeira,
novinhos em folha para ajudar o interior, ajudar a periferia da cidade e a própria cidade. No entanto, nós temos que fazer economia na outra ponta, que seja no funcionário, nas horas extras, no final de semana e principalmente no uso de combustível e também na manutenção das máquinas. O senhor já estabeleceu um tempo para que isso aconteça ou ainda não foi estudado isso? Não, já começou. A partir de hoje ou de ontem, né, nós já publicamos, já saiu no jornal hoje, inclusive, nos jornais, a mídia já está falando nisso aí. Eu não vou estabelecer tempo, porque a gente sabe que o mês de agosto e o mês de setembro são os piores meses de arrecadação, principalmente o governo do estado, que não tem nos mandado absolutamente nada. A seguir, a reunião de GG com os proprietários da balsa Deusa do Jacuí não teve acordo. Valores da travessia continuarão os mesmos e proprietários ameaçam deixar a operação. Funcionários da empresa de transportes TNSG denunciam atraso de salários. Daí tu vai lá, às vezes, perguntar e meio que te xingam ainda. Que não tem dinheiro, que não sabe de nada. Que não sabe quando vão pagar. Família do bairro Primavera recebe ajuda da comunidade e o tão sonhado banheiro já começou a ser construído na casa da Tatiane. Há 10 dias, a nossa reportagem esteve aqui no bairro Primavera, na casa da Tatiana e do Marcos. Quem olha para o local hoje vê uma situação completamente diferente. O grande sonho da família era ter o banheiro, que agora já começa a tomar forma. E uma reportagem especial sobre cegos e pessoas com baixa visão na era da internet. Nós já voltamos. Meio-dia e 20 pelo horário de Brasília, estamos de volta para falar de acessibilidade. Mais que uma palavra, uma necessidade cada vez mais exigida. E não somente acessibilidade física, mas também virtual. Uma ferramenta criada pela baiana Patrícia Braille, especialista em educação inclusiva, está contribuindo muito para que os cegos tenham acesso pleno a todo o conteúdo público, pessoal e comercial da internet, principalmente as imagens. O projeto tem o sugestivo nome de #PraCegoVer. Quando se tem acesso e pode contemplar imagens, sejam elas belas ou não, seguramente a comunicação que recebemos é bem mais ampla e poderosa. E nesses momentos, a frase é atribuída ao filósofo chinês Confúcio de que uma imagem vale por 1000 palavras se encaixa perfeitamente. Ao se visitar uma exposição, ao se visitar um museu, seguramente muita coisa há para se perceber e muita coisa há para se ver. Mas e quem não tem o sentido da visão? Como faz para perceber o mundo à sua volta? Como faz para perceber imagens, por exemplo? Para um cego, não basta ter acesso às imagens. Para o cego, é necessário que a imagem transmita alguma sensação para o tato, para as mãos. Esses 2 quadros, nomeados de Contato, foram doados ao Museu Municipal pelas acadêmicas Ana Paula Morales, Ana Paula da Silva e Magda dos Passos. Elas estagiaram no museu e fizeram o trabalho como conclusão ao curso de licenciatura em Artes Visuais da Uninter. O material em relevo, usado para retratar o Chateau e uma de suas ninfas, permite aos cegos perceber as imagens através do tato. Mas e se falarmos de computador, internet, mundo virtual? Qual o principal sentido utilizado pelos cegos para que possam navegar além do tato, além das mãos? Que ferramentas eles têm disponíveis hoje em dia para que possam compreender textos e, principalmente, compreender imagens publicadas no mundo digital? O David, de 34 anos, é cego desde os 2 anos. Ele é formado em gestão pública e está cursando o 3º semestre de filosofia e é muito ativo nas redes sociais. E também tem muita intimidade com a internet. A faculdade dele é na modalidade de ensino à distância com tutoria. Eu assisto aqui as videoaulas, faço algumas tarefas por aqui, tudo aquilo que é necessário fazer por aqui, eu faço por aqui.
Aquilo que não é possível fazer, eu vou até o polo lá e ela me auxilia naquilo que é necessário. Cegos e pessoas com baixa visão utilizam a internet e têm compreensão de quase tudo através de programas chamados leitores de texto, que vasculham a tela e leem o que está escrito. O mais popular e utilizado, até porque é gratuito, é o NVDA. Mas a grande barreira dessa ferramenta são as imagens. E foi aí que a baiana Patrícia Braille, especialista em educação inclusiva, entrou em ação, criando uma ferramenta virtual simples que está se disseminando entre pessoas físicas e jurídicas, a hashtag Pra Cego Ver. Esse projeto, ele surgiu de minha necessidade de me comunicar melhor com meus amigos cegos, mas tem ganhado uma dimensão muito maior depois que empresas multinacionais e nacionais, órgãos públicos e privados e também pessoas físicas aderiram a este movimento. Pra Cego Ver é uma expressão que se refere aos videntes que, mesmo enxergando, não percebem a existência de pessoas cegas e a necessidade da acessibilidade, e se refere também às pessoas cegas que, por sua incapacidade física ou sensorial, não conseguem perceber as imagens, mas com acessibilidade esse cenário tem mudado. E o projeto tem crescido e tem ganhado a adesão de muito mais pessoas. A Dayana levou a ideia da Patrícia para a metalúrgica, onde presta assessoria de comunicação. E desde janeiro, todas as publicações da empresa possuem a hashtag Pra Cego Ver, indicando que todas as imagens possuem descrição. Já é tradicional aqui na empresa, todo mês o pessoal se reúne para comemorar, para relembrar os aniversariantes do mês. Esta é uma das fotos que foi para a rede social da empresa e a Dayana descreveu essa foto. De que maneira tu descreveu essa foto na hashtag Pra Cego Ver? Então, a gente faz sempre o primeiro plano da imagem. O que tu vê é a primeira coisa? Então, o primeiro plano, a gente tem uma mesa, que tem uma toalha branca. Em cima da mesa tem alguns pratinhos descartáveis com torta. Atrás, então, estão os aniversariantes. Então, a gente tem que contar quantos aniversariantes tem para, então, descrever a imagem e tentar fazer com que aquele cego que está acessando a página da Skrill tenha conhecimento do que é aquela imagem. Todas as fotos que são publicadas têm essa descrição? Sim, todas as fotos publicadas no Facebook da empresa têm a descrição. Com certeza faz toda a diferença numa empresa, na página de uma empresa que segue a linha de acessibilidade. É importante salientar, então, né, que qualquer um pode fazer o hashtag Pra Cego Ver, descrevendo as imagens da sua página social. Dayana, a gente percebe também que as pessoas estão aderindo a essa ideia, até porque o cego ele tem o leitor de texto e quando chega na imagem, ele fica sem saber o que tem na imagem, né? É uma maneira de fazer com que ele perceba a mensagem na íntegra. Sim, porque às vezes a gente fala assim, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, por que tu vai negar o acesso daquela imagem a eles, né? Então, fazendo esse hashtag Pra Cego Ver, está incluindo também esse público. Sem dúvida, a partir do momento que mais pessoas acabam conhecendo e notando a dificuldade que a gente tem e vão se adaptando às novas tecnologias, a gente vai melhorando, a gente vai ampliando o nosso espaço, né? E é uma troca de informações. A gente vê que isso aqui é uma ferramenta para cego. Não, porque é como o áudio. Se uma pessoa que enxerga quer trabalhar, né, e ao mesmo tempo quer estudar, ele vai trabalhando e vai ouvindo o seu áudio. Então ele não vai só trabalhando. O que eu não estou vendo não existe. A pessoa que enxerga tem que mudar um pouquinho dessa coisa de dizer assim, se eu não estou vendo não existe. Sabe? Muitos têm disso. Se eu não estou enxergando é porque não está ali. E quando na verdade não é bem isso, né? Tu sabe muito bem como que é isso, né? Sem dúvida. E o celular com toque na tela, o cego consegue mexer. Sim. Então não ficou mais aquela coisa se não tem tecla, tu tá limitado. Não. Tem o talkback, ele vai lendo tudo que vai passando na tela, né? Tem esses programas de computador que a gente pode utilizar tranquilamente. 17h14. Desbloquear. Dispositivo desbloqueado. A acessibilidade digital está sendo ampliada e sendo tratada com mais sensibilidade. Para os cegos, os famosos emoticons, muito usados pelos internautas, eram simplesmente descritos.
Figurinha mandando beijo, figurinha mandando beijo. Olho piscando com a língua pra fora, olho piscando com a língua pra fora, porque o cara bota 50 vezes aquela porcaria, ele lê todas as 50. Uma nova ferramenta que pode ser usada junto ao leitor de texto NVDA humaniza essas figurinhas, transformando-as não em palavras, mas em sons, em emoções. Que maneiro! Legal! Sexta-feira de sol com muitas nuvens a nublado, com chuva no final da tarde em Cachoeira do Sul, noite ainda chuvosa. A umidade relativa do ar fica entre 65% e 89%, mínima de 9, máxima de 20 graus. No sábado, o dia será de sol com algumas nuvens sem previsão de chuva. As temperaturas ficam entre 7 e 15 graus. Já no domingo, o dia será de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 8, máxima de 15 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. Depois de 2 dias de intenso calor, o Rio Grande do Sul volta a ter chuva nesta sexta-feira. Segundo a Metsul Meteorologia, uma frente fria ingressa pela região de Uruguaiana e leva precipitação para o oeste e sul do estado. Nas demais áreas, o dia continua com sol e nuvens e a instabilidade chega durante a tarde. O vento norte chega com rajadas em vários pontos, sobretudo no centro e norte do estado, podendo ter chance de danos isolados. A virada do tempo deve ocorrer com uma chuva forte, intensa e com raios de curta duração. Além da chance de temporais com vento forte, há risco de tornados. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 28 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 14. Em Passo Fundo, no norte do estado, 24 graus. E em Santa Maria, na região central, 24. Para o litoral norte, Tramandaí, Torres, 15 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 25. Funcionários da TNSG, Transportes Nossa Senhora das Graças, denunciaram um atraso no pagamento das obrigações da empresa. Isso acontece desde o ano passado, segundo os funcionários. Inclusive, nós mostramos aqui no NT Sul a greve que aconteceu em dezembro, quando nem a primeira parcela do 13º salário tinha sido paga. Por essa mobilização da categoria, a empresa TNSG está cobrando multa de alguns funcionários e um deles foi demitido por justa causa. Veja os relatos na reportagem da Gabriela Belo e o que dizem direção e sindicato. Começou no 10º, atrasar o 10º e não dava nenhuma previsão, nada. Só sabe falar que não tem previsão. A gente vai lá e pergunta quando é que vai receber, não sabe, tem que esperar que eles vão avisar. E quando que eles avisam ou não avisam? Avisam no dia de manhã para de tarde ir lá receber. E ainda é por letra, a gente chega lá, de manhã tem um bilhete do A até o L, pode vir aqui receber. E o resto fica esperando até avisar de novo. Os demais ficam sem receber. Sem receber. Daí ficar aguardando até eles avisar de novo o restante para ir lá receber. Né? Daí tu vai lá, às vezes, perguntar, e meio que te xingam ainda. Que não tem dinheiro, que não sabe de nada. Que não sabe quando vão pagar. E hoje, por que tu não mostra o teu rosto? Porque a gente fica com medo de represárias, a gente ser colocado para a rua por justa causa, por uma coisa que é nossa, é um direito nosso que a gente está reivindicando. E é isso aí, a gente não temos para quem recorrer, para onde a gente vai buscar um apoio, uma solução para isso aí, a gente não sabe. Um terceiro funcionário marcou de relatar o que vem passando desde setembro de 2017, quando a empresa Transporte Nossa Senhora das Graças começou a atrasar salário, vale, ticket, todas as obrigações, mas por medo de retaliação não apareceu no local marcado. Com medo de represália deles lá. Que eles estão errados e acham que o errado é a gente ainda. De querer cobrar uma coisa que é um direito nosso. Até um colega nosso foi para a rua por justa causa, por
eles pensaram que ele estava na liderança como é que eu vou dizer, dessa paralisação, e ele não era todos motoristas, todos cobradores aderiram a essa greve, e não foi só um, foi todos, e aí eles culparam alguns por paralisação, como se isso aí é um direito nosso de reivindicar o que a gente estava precisando. A gente está precisando do nosso salário em dia, e a hora extra atrasada, e o nosso 13º estava atrasado, que eles pagaram agora o mês retrasado, que era para ter sido pago em dezembro. O diretor operacional da empresa Transporte Nossa Senhora das Graças comentou da demissão por justa causa e sobre os R$ 9.000 de multa. Cobrança da TNSG pelas 2 horas que os funcionários fizeram greve. Às vezes existe o pessoal que é massa de manobra, né? Isso eu alerto muito eles, porque deixa, não ou bem, eu sou colega deles, eu também sou funcionário, né? Apesar da minha posição como diretor operacional, mas eu sou funcionário, né? O proprietário não sou eu. E o que ocorre? Eu tenho que zelar pela administração da empresa, né? E eu chamo eles sempre para isso. E eles jamais ficam sem saber o que se passa aqui dentro da empresa. A gente tem reuniões regulamentares e nessas reuniões a gente sempre coloca a situação de como está, como não está, quais são as alterações, quais são as mudanças que a gente está tentando fazer e chama eles para opinarem nisso. Se não houve atraso de salário, não houve... Porque geralmente quando tu fala em atraso de salário está sem receber há 1 mês ou há 2 meses. Não, eles não ficaram 10 dias. 15 dias o máximo que deu, né? Até todos receberem na empresa. Porque a gente não paga todos juntos, a gente paga os mecânicos, depois os cobradores, depois o motorista, por ordem alfabética, depois no outro mês a gente inverte, primeiro os motoristas, depois os cobradores, depois os mecânicos, e assim a gente vai fazendo, né? E aí, para nossa surpresa, nós tivemos essa paralisação pela parte da manhã, que ia acontecer perante os funcionários. O que houve? Eu tive aqui pela parte da manhã cedo, questionei eles a respeito disso, fiz uma reunião dentro da minha sala, pedi que os líderes viessem falar comigo. Aí eles se reuniram lá, pegaram 8 líderes e entraram dentro da minha sala para nós conversar, e eu perguntei: quem é que está motivando isso? É o sindicato ou é um grupo de funcionários? Aí disseram: não, somos nós, o nosso grupo de funcionários aqui que está motivando isso. Disse: olha, então eu tenho a dizer para vocês, não façam isso. Vocês vão ser penalizados por isso, isso não é legal. Vocês tinham que ter informado isso, quem vai ser penalizado com isso é a comunidade lá na rua, não é a empresa, vocês não podem fazer isso. Isso é uma questão interna da empresa, que o usuário lá na rua não tem nada a ver com esse tipo de questionamento. E eu vou ser obrigado a buscar ajuda com o nosso departamento jurídico para que tome uma posição. Tem o salário no início do mês e o adiantamento lá pelo dia 15 e 18. E está com a às vezes emenda no outro e não... O mês passado mesmo emendou o adiantamento no pagamento e foram pagar ontem, os dois juntos. 1 mês atrasado, né? E as contas vai acumulando conta, acumulando tudo. Daí nem pode contar com nada, né? Vai usando o cartão para ir pagando conta, para ir no mercado, e o juro do cartão vai correndo também. Não pode cobrar nada. O sindicato também está devendo muito para nós, e até nesse apoio desse pessoal aí que foi... colocaram eles na justiça para eles pagarem as 2 horas parado. O sindicato simplesmente não fez nada, a gente não tem apoio, nada, a gente está sozinho aí.
Se a gente quer fazer alguma coisa, a gente tem que fazer por conta. Simplesmente ele diz, se vocês querem aceitar, vocês aceitam, se não quiser, não aceitam. A gente só assina a ata e era isso aí. Eu entendi que era um movimento em defesa do salário, da atualizar o salário deles. Eu não estava em Cachoeira, foi feito quando eu saí, os trabalhadores não planejaram com o sindicato. Quando foram consultados pela empresa se era um movimento do sindicato, eles foram categóricos em dizer que não, que era um movimento dos trabalhadores. Consultamos nossos advogados e disseram, olha, estamos aqui para defender os trabalhadores, mas não é um movimento do sindicato, os trabalhadores fizeram por conta deles. O que se pode fazer, sim, este ato de paralisação para pleitear o salário que seja pago em dia, é quando todos os trabalhadores param, não meia dúzia de trabalhadores. E tem que ser em conjunto, quem tem que partir direto do sindicato, porque a população tem que tomar conhecimento. Conversamos com o jurídico da federação, que está acompanhando, Nós não estamos fazendo nada, porque nós não temos um jurídico contratado pelo sindicato. O diretor alega que a empresa está passando por uma crise. Ele mostra que a receita, que já passou de 2 milhões de usuários pagantes em 2010, no ano passado foi de pouco mais de 1,5 milhão. Uma redução de praticamente 30%. Você veja que o diesel já subiu 20 e poucos por cento de um ano para cá e nós não tivemos reposição de tarifa. Então, essa é a situação. Essa demora nos dias de hoje é que faz com que tudo isso aconteça. Nós não podemos viver dessa forma. Qual é a tua motivação hoje para ir para o trabalho? É complicado, né? Levantar de manhã, 5 horas da manhã e saber que tu não está sendo valorizado por aquilo que tu faz. Colegas indo embora para outra empresa, largando Cachoeira, deixando as mulheres e os filhos aqui para arrumar uma solução, alguma coisa. Tentamos contato com a administração da empresa de transportes Nossa Senhora das Graças. Conversamos por telefone com Pipa Germanos. Segundo ele, Rogério Germanos foi escolhido para administrar sozinho a empresa. Existe um conselho, mas o cargo maior da TNSG é de Rogério. O telefone de Rogério Germanos, todas as vezes que ligamos, chamou até cair. Portanto, ainda não conseguimos nenhum retorno. O prefeito Sérgio Gnatti esteve reunido nesta manhã com os responsáveis pela operação da balsa em Cachoeira do Sul. A principal demanda era a reclamação da população com relação ao valor da travessia. A tentativa de reduzir os valores não foi bem sucedida e o preço continua o mesmo. Os proprietários alegam que não há como reduzir o custo da operação. Nós estamos nesse diálogo com os proprietários da barca, e vocês mesmos são testemunhas disso aí, onde nós argumentamos a reclamação dos usuários, da população, em que os preços são abusivos. E nós estamos aqui conversando e os proprietários alegando também que o movimento está menos do que eles imaginavam. Inclusive, entramos em contato com o dono da barca, onde ele fez uma ameaça de que, se continuasse assim, né, esses veículos da Prefeitura Municipal passando gratuitamente, no mesmo momento já dei a ordem de que os veículos da Prefeitura não vão mais passar pela barca. Se um motorista decidir passar pela barca, ele vai pagar do seu próprio bolso, com exceção dos ônibus, dos micro-ônibus ou das vans escolares ou de algum veículo da saúde que tenha que prestar, ou professores que tenham que prestar serviço logo depois do Rio Jacuí, a travessia do lado de lá. Então, eu estou fazendo todo o esforço junto com os proprietários, eles estão alegando a parte deles, eu alego a parte dos usuários, e nós ficamos agora, nós estamos à mercê deles, né? Que vamos que amanhã ou depois eles decidam parar. Né? Nós, segundo a decisão judicial da desembargadora federal, Cachoeira do Sul não está desamparada, Cachoeira do Sul não está isolada. Cachoeira do Sul tem outras saídas, claro que mais onerosas, mais dificultosas, mais longínquas, mais longas, né? Mas o que vão fazer? Isso aí é emergencial, isso aí não é para toda a vida, isso aí é só para mais 2 meses e meio, e eu acho que é só mais 2 meses, porque a obra na ponte ela está célere, ela está rápida, ela está eficaz, o tempo está ajudando,
Então, isso faz com que nós não tenhamos 3 meses de interrupção, e sim bem menos. Mas, independente disso, nós marcamos para todas as sextas-feiras, nós fazemos sempre um levantamento, sempre falarmos no mesmo tom das reclamações dos usuários, daquilo que os usuários estão solicitando e daquilo que os proprietários, que são particulares e que, como tu disseste, né, eu não tenho mando de campo nisso aí. Edir Simon afirma que a expectativa quanto ao número de veículos a usar o equipamento está abaixo do que o planejado e que veículos oficiais têm acesso livre e prioritário. Isso é prejuízo para eles, mas garante a operação, mesmo nessa condição. Sim, a gente está tendo essa dificuldade desde o começo, né? A população achava que não iam pagar a balsa, mas como não deu, né, a gente colocou a balsa à disposição e a gente tem um custo, né? Então esse custo é que a gente repassou. Inclusive agora com essa balsa maior, a gente achou que ia aumentar mais o movimento. Claro que o movimento aumenta, mas por enquanto os atracadores não estão prontos, né? E aí até alinhar os 4 atracadores, para poder ficar normal, a gente está com muita dificuldade de passar. O pessoal está esperando ainda. Mas a gente tem que pedir ao pessoal que as balsas todas são assim. A linha aguda esperava até 5 horas. E nós estamos tentando fazer cada vez mais rápido. A Prefeitura se comprometeu a colaborar dentro do que pode. E equipes da Secretaria de Obras estão trabalhando no atracadouro da Rua Esperanto. Na prática, nesse exato momento, a gente está com a equipe de iluminação da Prefeitura lá, colocando iluminação na Esperanto, né, que é a sequência da Esperanto, para dar maior segurança para os, vamos dizer assim, os motoristas que ficarem aguardando a balsa ali e o atravessamento. Temos um rolo compactador também que está sendo passado, já o rolo novo está em uso, né, para dar também uma trafegabilidade melhor ali na região. E a gente está montando aqui uma força-tarefa agora para começar a levar o que nós chamamos de rachão por outro lado, para fazer o outro atracador, ajudar, né, a fazer o novo atracador, já que o DENIT, o braço é curto, vamos dizer assim. Então a gente não pode ficar esperando só pelo DENIT, porque quem está sendo prejudicado com essas demoras é a população. A gente já dizia aqui, muito tempo antes de tudo isso acontecer, que quem pagaria essa conta seríamos nós, a população. E cara. Na semana passada, nós mostramos aqui a história da Tatiane Chaves. Nossa equipe acompanha o caso dela e voltou à sua casa no bairro Primavera. Ela recebeu alta hospitalar e já está em casa se recuperando. A boa notícia é que o banheiro da casa já está sendo construído com a ajuda da comunidade. Darcy, a gente volta aqui na casa do Marcos e da Tatiana e o ambiente é totalmente diferente da última vez que a nossa reportagem esteve aqui. Como vocês podem ver, o tão sonhado banheiro já está sendo construído e a gente vai conversar com o Marcos, que é esposo da Tatiana. Marcos, tá saindo o banheiro? Tá saindo, tá saindo. Tá saindo. O que está faltando hoje para vocês terminarem e deixarem prontinho o banheiro de vocês? Tá faltando mais umas madeiras, umas tábuas, umas telhas, né? Aí já ajudava, né? Para nós fazer uma pecinha mais para aumentar, né? Que a casa é muito pequena também, né? A intenção de pro banheiro já tá com peça, mais umas tábuas, umas telhas, né? E já ajudava, né? A intenção de vocês, além do banheiro, também é construir uma outra pecinha para ter um pouco mais de conforto. Isso que a casa é muito pequena, né? Aí para dar uma força, né? E a comunidade tem ajudado, tem vindo aqui trazer materiais, tem ajudado vocês? Não, tem ajudado. O povo não tem faltado. E como é que tá a esposa? Tá melhorando, né? Só agora com um pouquinho de dor de estômago da cirurgia, mas tá melhorando a cada dia, né? Deus tá dando vitória pra ela. Tá melhorando ela. Daqui uns dias já vai poder usar o banheiro novo? Daqui uns dias, Deus dando graça, vamos poder usar o banheiro novo. Como mostrado na reportagem de Helena Caetano, Tatiane passou por uma cirurgia de intestino e hoje está usando uma bolsa de colostomia. Hospedada na casa da vizinha e mesmo passando mal, ela não perde a esperança de dias melhores, inclusive com a expectativa de logo utilizar o novo banheiro. Ontem eu estava boa, caminhei, vi televisão, tudo. Hoje já amanheci com dor no estômago. Estou com muita dor no estômago. Mas tá indo bem, tá fazendo o tratamento direitinho? Não sinto dor na barriga. Na barriga eu não sinto dor. Tá tudo direitinho. Conte uma coisa pra mim. E a expectativa do banheiro novo? Eu tô ansiosa. Louca pra ver minha casinha pronta. Uhum. O pessoal tá ajudando, né, Tatiana? Precisei ficar doente, né? Mas vai sair. Vou sair em nome de Jesus. Vou sim vou ficar boa.
ela nunca perdeu a esperança de viver de forma mais digna com o marido e com os 4 filhos. Mesmo sabendo que em 3 meses passará por uma nova cirurgia, ela agradece a Deus pela nova oportunidade de vida. Daqui uns dias já vai estar tudo resolvido. Vai estar sim. Daqui 3 meses eu tenho outra cirurgia. Tenho que fazer mais cirurgia ainda para botar no lugar, né? Uhum. Mas cuidar direitinho. Ah, minha enfermeira especial ali, ó. Daqui uns dias tá novinha de novo. Minha enfermeira vem e me cuida de mim. Cuida. Primeiro é Deus, né? Jesus cuida de mim, depois é ela. Dárcio Marcos trabalha com reciclagem e hoje ele tem um problema porque o carrinho dele está sem os pneus. Aí a gente já vai aproveitar essa oportunidade aí, Marcos. Já pede ajuda de alguém aí, quem sabe alguém lhe doa aí os pneus. Se alguém pudesse me doar umas rodas para a carreta, né, que estragou, tô sem roda, sem pneu, sem nada, né. Pode ser umas rodas de carrinho de mão, né, mas com rolamento, né, para botar na carreta, né. Até ela não está aqui, tá lá no Capão da Cruz, lá, né. E aí que ele puder me ajudar, né. E hoje você também está impossibilitado de fazer a coleta dos materiais porque está sem o carrinho. Sem o carrinho, Se tivesse o carrinho já está trabalhando também, né. E tô cuidando dela também, mas trabalho também, né. E aí, se é aquele que puder me ajudar, eu aceitaria, né? Essas 2 rodas de carrinho de reciclagem. Com pneu, com rolamento, com tudo, né? Novamente, o que se vê é a participação das pessoas ajudando a família, cuidando da Tatiane, colaborando com materiais de construção, doação de alimentos e, por que não dizer, com carinho e torcida pela recuperação dela. Oferecer ajuda, dar carinho, provocar um sorriso. Sempre que pudermos, não percamos a oportunidade de auxiliar o próximo. É isso aí, com essa história de superação, sobretudo esperança, a gente encerra o NT Sul desta sexta. Antes, deixa eu só mandar um recadinho aqui para o pessoal que mandou mensagem para a gente. Obrigada pelo carinho da companhia, pelas mensagens, viu? Jana Rodrigues, Carla Rosa, Alex Kegler, Neila dos Anjos, Camilinha Thaís Rosa, Leane Melo, Patrícia e Patrick, Solange Bataioli Pinto, Agnaldo Henriques, Janaína Gringues, Daniel Dornelles, Alfredo Vieira, Ângela Flores, Pablo Oliveira, Ivonir Moraes, Celso Medeiros. Obrigada a todos pelo carinho da companhia, viu? Lembrando que amanhã, às 11 da noite, tem NT Sul Mais aqui na telinha da TV Novo Tempo, com transmissão também na nossa página no Face. Curta a nossa página, facebook.com/TV Cachoeira. Uma ótima tarde para você. Até amanhã.